igreja em espírito e em verdade. Deixe mandar um grande abraço para a abençoada Elis, da Vivian Festa de Duque de Caxias. Eu e a minha esposa estávamos lá nesta loja maravilhosa aqui no centro da cidade e esta irmã nos reconheceu dizendo que assiste o nosso canal. Ficamos felizes, honrados. Obrigado, Elis, pela sua simpatia, pelo seu amor, pelo seu carinho. Eu espero também ter te dado também esse carinho, esse amor. Um grande abraço à nossa irmã Elis, lá da Vivian Festa de Duque de Caxias, e a todos os seus companheiros de trabalho. Pois bem, eu quero falar com vocês sobre o conflito pactual e o mediador da nova aliança. O que é um mediador? Um mediador é alguém que vai intermediar um conflito entre as partes distintas. Eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro, quando eu era pastor no sistema religioso, eu era pastor responsável sobre o evangelismo no presídio. E houve uma grande confusão com um rapaz de uma facção que havia chegado. E por conta da minha credibilidade com o trabalho que eu desenvolvia, eles me chamaram para mediar esse conflito. Havia guerra, ameaça de greve de fome, e eu fui lá ser o mediador. É isso que faz um mediador. O escritor aos Hebreus estava escrevendo a eles, no capítulo 9, no versículo de número 15, o seguinte: e por isso ele é mediador, estava falando a respeito de Cristo, de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da eterna herança. Veja o que está escrito aqui. Ele foi mediador de um novo pacto. Ele não foi o mediador do primeiro pacto. Ele estava mediando a favor do novo. Essa intermediação era em favor do novo, não era nem de um e nem de outro. Ele não estava aqui no meio procurando saber quem era o certo. Ele estava a favor do novo pacto. Então, neste caso aqui, assim como o exemplo colocado por mim, neste caso aqui, como ele era um mediador, o que é que estava acontecendo? Quando ele sancionou a nova aliança, isto gerou então um conflito pactual. Porque quando a nova aliança foi sancionada no madeiro, e é bom atentar que naquele madeiro ele não pôs fim à lei na sua totalidade. E Alcha, nos dias de sua carne, disse em Mateus 5,17, eu não vim para destruir, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Naquele madeiro estava acontecendo o cumprimento da lei, Mateus 5,17. A palavra grega tetelestai não quer dizer aniquilar, do grego catargel. A palavra grega tetelestai, que foi o que foi bradado, pelo menos quando se escreveu no grego, a palavra tetelestai significa está cumprido, está consumado, não resta mais nada a ser feito. Isto trouxe um conflito doutrinário e pactual, porque apesar dele ter cumprido a lei e não acabado com ela, porque os senhores sabem que Pedro e João iam ao templo, em especial na porta chamada Formosa. Paulo entrou no templo, rapou a cabeça, fez voto. Pedro disse em 1 de Pedro 4,17 que o juízo começaria pelo templo.
Os discípulos perguntaram a Yahshua quando é que viria o fim sobre aquela geração. Ele disse, está vendo essas construções, o templo? Não ficará pedra sobre pedra. Com o templo de pé, ainda se oferecia tantos dons e sacrifícios. Os sacerdotes e os levitas ainda atuavam. Ora, quando ele disse tetelestai, está consumado, não resta mais nada a fazer, tudo está feito, e então Paulo é levantado alguns anos atrás para dizer, em especial aos Colossenses, que o escrito de dívida, o tetelestai, já tinha sido rasgado. Isto trouxe um conflito doutrinário. Por quê? Porque grande parte dos judeus não aceitavam isso. Olha o que diz Atos, capítulo 15, versículo de número 1. Leia comigo. Então, alguns que tinham descido da Judéia, os judeus, ensinava aos irmãos, 2 pontos, se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Você está vendo o conflito gerado quando ele sancionou, quando ele derramou o sangue da nova aliança? Isto gerou o quê? Um conflito. Os judeus estavam aceitando o tetelestai? Segundo esse texto aqui, não. Então, os judeus ainda estavam nas obras cerimoniais. Ora, se ele está dizendo que tem que circuncidar, significa que tinha alguém praticando essa cirurgia. A lei física continuava. Pelo menos esta era a mensagem. Segundo o que você está lendo aqui, havia uma mensagem de circuncisão em Atos capítulo 15, versículo 1, após a ressurreição? Ora, a menos que eu me declare, a menos que alguém se declare, ao menos que diga que é um ateu para não acreditar nisto, e nada contra os ateus, nada contra os ubandistas, mas a única forma de desacreditar o que nós pregamos é uma pessoa dizer que não acredita nisso. Aquilo que eu não acredito, não tem como se refutar. Então, segundo esta passagem aqui, está havendo um conflito pactual? Sim, ele disse tetelestai, não resta mais nada a fazer. Alguns que desceram da Judéia, alguns judeus estavam dizendo exatamente o contrário. Não, tem que se circuncidar sim. Agora veja, não foi apenas o tetelestai bradado no madeiro. Havia também um conflito doutrinário pactual. Olha como há um cruzamento pactual. O que é cruzar? É alguém vir nesta direção com uma velocidade, com uma ideia, com uma pregação, e alguém vir com esta. Este passa para cá, este passa para cá. O nome disso é cruzamento pactual, um conflito doutrinário. Porque olha o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Olha aí. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se não vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Segundo o que você está lendo, sem raciocínio falais, mas com base consistente naquilo que está escrito, quantas mensagens há aqui conflituosas? Se cruzando, se chocando. 2, os judeus dizendo tem que circuncidar, e Paulo, no mesmo contexto, dizendo se vocês circuncidarem, Cristo não vale de nada. O nome disto chama-se conflito pactual. O nome disso chama-se cruzamento pactual. O nome disso aqui chama-se um evangelho dizendo para não circuncidar, e uma mensagem evangelho dizendo para circuncidar. Está ponto o conflito. Quem é que tinha que mediar neste conflito? Porque, ora, alguém desce lá ensinando que tem que circuncidar, com todo o respaldo, com toda a Torá, todo o contexto de sabedoria, e vem alguém agora dizendo não tem. Isto gerou o quê? Um conflito na comunidade. E foi por isso que Paulo disse em Hebreus capítulo 9, para tranquilizar os irmãos, dizendo, calma, ele vai resolver esse conflito. Ele vai resolver
essas duas formas de pensamentos, porque os hebreus estavam ouvindo mais a quem? Mas quem descia da Judéia. E os gálatas, que não tinham nada a ver com isso, alguns estavam deixando-se persuadir, alguns estavam deixando-se levar. E o que é que Paulo, que defendia com a sua autoridade o evangelho que começou a ser desenvolvido por ele, ele colocou a base. O evangelho nos dias de Paulo não estava na sua conclusão. Havia um conflito, duas mensagens estavam sendo desencadeadas. Então Paulo disse, nós acreditamos que foi Paulo, o escritor dos Hebreus, disse o seguinte: ele é o mediador da nova. Ele veio mediar esse conflito, mas é em favor da nova. Não poderia ser diferente, porque a nova foi sancionada com o sangue dele. Como que ele iria trazer, terminar esse conflito a favor do sangue de touros e de bodes? O seu sangue seria inferior. Então, quando é que este conflito cessaria? Olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículo de número 13. Dizendo o novo pacto, ele tornou o antiquado primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está a desaparecer. A pergunta que eu faço aos senhores é, não com raciocínio falais, mas com base na sã doutrina. Lá naquele madeiro, ele disse, este é o sangue da nova aliança com os seus discípulos. Lá naquele madeiro, ele derramou o sangue da nova aliança. Aquele sangue da nova aliança estava destruindo toda a lei até de sua forma física, ou com aquele sangue, ele disse novo pacto, ele estava tornando antiquada a lei, não destruindo. Quando que ele torna antiquado? Quando tem o seu cumprimento. Aquilo que eu cumpri tornou-se antiquado, não resta mais nada a fazer. E o que faltava aí então? Aquilo que estava antiquado e envelhecido, desaparecer. Quando é que desapareceu? Em 70, com a queda do templo, os sacerdotes foram destituídos, os levitas, não se oferecia mais sacrifício. Veja, no time da escrita, no ano 67, o escritor deixa claro que o que desapareceu não foi a nova. O que desapareceu foi o que se tornou antiquado e envelhecido. O que é que se tornou antiquado e envelhecido? Foi a nova aliança ou aqui diz que foi o primeiro? Vamos ler. Dizendo o novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro pacto. Ora, o primeiro pacto se tornou antiquado e envelhecido. Agora leia comigo. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está a desaparecer. Como dizem que a graça acabou, se ele tornou antiquado e envelhecido, foi o primeiro pacto, não o segundo. O segundo, disse Hebreus 13, 20, é eterno. Então, quando ele diz nova, a primeira aliança se tornou antiquada e envelhecida. O escritor diz aqui no ano 67, está prestes. Não desapareceu ainda? Não. Ora, se não desapareceu ainda, no time dessa escrita tem quantas alianças? O próprio texto diz, a nova, que ele disse, e a velha, antiquada. 2 pactos. Se tem 2 pactos, há um conflito pactual. E neste time da história, tem que ter um mediador. Quem era um mediador? O Cristo. Quando é que esta função de mediador terminaria? Quando o primeiro pacto, antiquado e envelhecido, desaparecesse. Uma vez que ele desaparecesse, e desapareceu em 70, a função de mediador terminou. Por quê? Porque já não há mais conflito. O primeiro pacto foi removido totalmente com a queda do templo. E aí o conflito deixou de existir. Se o conflito deixou de existir, nós não estamos mais debaixo de um mediador. Deus é tudo e em todos. E esta é a nossa condição, viver perfeitamente no pacto eterno da graça.
porque o pacto que estava prestes a desaparecer não foi o da graça. A graça prevaleceu, foi sancionada no madeiro. Quando removeu o segundo, ela ficou então firmada, estabelecida. E Hebreus capítulo 13, versículo de número 20, ele diz: ora, o Deus de paz, claro, acabou o conflito, que pelo sangue do pacto eterno, não é o pacto passageiro até 70, o pacto que durou até 70 foi a lei. Quando ele torna antiquada, quando ele disse nova, ele não acabou com a lei. Ei! Quando ele diz, esta é a nova aliança, ele não acabou com a lei, ele tornou ela antiquada e envelhecida. E ficou prestes de desaparecer. E quando é que a lei velha e antiquada, quando ele disse nova, iria desaparecer? Na parousia, quando Jerusalém foi devastada, quando se cumpriu tudo que estava escrito. Ele usou a espada de general Tito, aquilo que Paulo disse, que o filho da perdição entraria no templo. O templo ruiu, Israel física foi devastada, e eis-nos aqui, vivendo agora debaixo do pacto eterno, que ele tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. Claro, pastor de ovelha para os hebreus, que entendiam bem esta terminologia. Esta terminologia era muito usada por Yahusha. As minhas ovelhas, ninguém arrebata de minhas mãos, ainda tenho outras ovelhas. Era uma terminologia judaica, não se aplica a nós. E Paulo está conversando com os hebreus. É uma epístola aos hebreus. O escritor dos hebreus, porque pode ter algum erudito me ouvindo. Então nós não estamos debaixo do mediador. O mediador, a função de mediador, assim como eu já fui o mediador para resolver conflito. A função de mediador durou até 70, quando o conflito pactual acabou e então o reino inabalável foi estabelecido. E aonde nós retemos a graça, aonde nós somos agradecidos. Agradecidos o quê? Qual foi o benefício que nós hoje podemos dizer que a graça fez por nós? Ora, tornou os gentios da época, tornou os judeus da época um só povo, com um reino inabalável. Todos nós que poderíamos ser considerados gentios por aqueles que são circuncidados, hoje nós também somos povo de Deus. A profecia disse que no lugar em que disseram ali não serão povo de Deus, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Esse foi o privilégio, isto foi o que ele fez por nós. E nós aqui somos agradecidos, porque o mesmo compromisso, a mesma provisão, toda a promessa de cuidado sobre Israel física está agora sobre nós também, a Israel espiritual do Pai. O mediador resolveu o conflito. Ele removeu o primeiro, a lei, e estabeleceu o segundo, a graça. Quando ele disse nova, ele tornou antiquado e envelhecido. E aquilo que tinha se tornado antiquado e envelhecido não foi a graça para ela ter terminado em 70. O que terminou em 70 foi o que tinha se tornado antiquado e envelhecido. Foi a lei. Eu te apresentei textos racionais, coerentes, respeitando a sua inteligência emocional. O que passa disso, estou querendo dizer que você não entende o que está escrito e que eu preciso colocar um raciocínio falaz para te convencer daquilo que não é uma verdade. Mas eu creio que você desfrutou da sabedoria do Espírito e você está vivendo o pacto eterno da graça de Deus, aonde nós reinamos em vida e vivemos em perfeita vitória. Melhor noite, até amanhã 5h20. Graça e paz.